galera, a nossa primeira parada do dia é o emblemático Big Ben. A gente pegou o metrô e conseguiu descer bem em frente a ele. A gente parou na parada de Westminster. E, diferente do que muitas pessoas pensam, o nome do relógio da torre não é Big Ben. Big Ben é o nome de um dos sinos da torre, que é o maior sino deles. O nome dessa torre, na verdade, é Elizabeth Tower, em homenagem à rainha Elizabeth II. E essa torre ela foi construída em 1859 como parte do novo palácio de Westminster, que foi reconstruído, por causa do incêndio que aconteceu em 1834, se eu não me engano. Então esse aqui é um dos símbolos mais emblemáticos de Londres e do Reino Unido e é a parada obrigatória do primeiro dia. E foi muito legal que a gente saiu da porta do metrô e já deu de cara com ele. É muito bonito. Lá em cima ele é cheio de detalhes de ouro também, muito legal. É muito legal que tu vai saindo do metrô e ele vai se construindo na tua frente, é muito bonito. Sim. Olha, galera, aconteceu alguma coisa grave aqui enquanto a gente tá passeando, porque já passou uns 10 caminhões dos bombeiros, já passou polícia, já passou ambulância. Algo aconteceu pra lá. E logo ao lado do Big Ben a gente já encontra aqui a Abadia de Westminster. Essa abadia, galera, é o local tradicional de coroação e sepultamento dos monarcas britânicos. Então, pelo que eu andei olhando, desde 1066, todas as coroações e sepultamentos foram feitos aqui. Inclusive da Rainha Elizabeth e do novo rei Charles. Outra coisa legal sobre a abadia de Westminster é que aqui acontecem alguns casamentos reais. Então, por exemplo, a coroação da Rainha Elizabeth e do novo rei Charles foi feito aqui. E o casamento do Príncipe William com a Kate Middleton também aconteceu aqui na abadia de Westminster. Outra coisa interessante que a gente descobriu também é que algumas figuras britânicas, que são históricas, também foram enterrados aqui, como por exemplo, o William Shakespeare, o Isaac Newton e o Charles Darwin, galera. A gente não vai entrar lá agora, a gente tá só passando aqui para dar uma olhadinha nela, mas a gente vai tentar entrar no final da tarde e eu vou mostrar para vocês uma dica de como entrar sem pagar nada. Ó, continuando a saga das polícias e ambulância, etc. É muito louco como realmente o símbolo aqui de Londres são esses ônibus double deck aqui. Mostra aqui. Porque estão passando o tempo todo, não para de passar por um segundo. Galera, e uma dica para quem tá querendo opções de café da manhã ou lanche, etc, que não seja muito caro, é o Pret a Manger. Eles têm várias opções de sanduíche, iogurte, frutinhas, itens de padaria também, então tipo croissant, pão de chocolate, todos esses tipos de coisa que a gente encontra numa padaria mesmo, e são sempre itens frescos, ou seja, que foram feitos no dia. É uma delícia e os preços são mais em conta se comparado a outros lugares. Vale a pena. O que eu acho mais legal das viagens é a gente ir se perdendo pelas ruas mesmo, claro, tendo ali um roteiro dos lugares que a gente quer conhecer, mas se permitir, caminhar um pouquinho, conhecer mais da cidade e se perder pelas ruas, porque sempre a gente encontra uns cantinhos assim lindos, com vários lugares para tirar foto, mas também cheios de história, diferentes e com mais assim o ar da cultura do lugar, sabe? Eu e o Léo, a gente tá andando aqui numas ruas pertinho da abadia de Westminster e perto do Palácio de Buckingham, meio que entre os dois, e tem umas ruazinhas muito bonitinhas, residenciais. Eu vou mostrar uns takes pra vocês. Mais uma caminhadinha e nós já estamos aqui no St. James Park, que fica em frente ao Palácio de Buckingham. Esse lugar originalmente era um pântano, mas ele foi adquirido pelo rei Henrique VIII no século XVI e transformado num espaço de caça. E logo depois ele foi redesenhado pelo rei Carlos II e transformado num jardim estilo francês. É um lugar muito legal para fotos e também para dar uma caminhada durante o dia. E antigamente esse lugar não era aberto ao público, mas em 1660 ele foi aberto ao público e se tornou um local de lazer popular entre os londrinos. E até no inverno o parque é super vivo, tem um monte de patinhos, tem os esquilos também, pombas, sempre tem em todos os parques, e as crianças correndo, o pessoal fazendo exercício, é muito legal de conhecer.
E depois de passear no St. James Park, já estamos aqui em frente ao Palácio de Buckingham assistindo a cerimônia da troca da guarda. São 11h46 e agora eles estão com a banda aqui e vão fazer a passagem na frente do público. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. A gente acabou se atrasando e pegamos o finalzinho da cerimônia e a gente tá aqui seguindo a bandinha, né, os guardas, que eles descem pela rua aqui, vão tocando e se apresentando. Mas a dica é, cheguem cedo, porque senão vocês vão pegar só o final da cerimônia e vão acabar assistindo longe, que nem a gente. Então, se chegar cedo, vai conseguir um lugar bem lá na frente e conseguir assistir a cerimônia completa. Mas já é bem legal, a experiência já vale a pena. E é legal ficar ouvindo a musiquinha deles. É legal. Vocês vão ver aí como é que foi. E já anota aí, as cerimônias da troca de guarda acontecem todas segundas, quartas, sexta-feiras e domingo às 11 horas da manhã e tem duração aproximada de 45 minutos. Mas como eu falei, tentem chegar cedo para aproveitar a cerimônia completa. E em frente ao Palácio de Buckingham, a gente dá de cara com esse monumento fenomenal, que foi construído em homenagem à Rainha Victoria, que tinha sido a monarca britânica com maior tempo de reinado, até ser superada pela Rainha Elizabeth II. Esse monumento é muito lindo e ele chama muita atenção por causa da parte de cima dele, que é um bronze dourado, até parece ouro, mas não é ouro, eu fui pesquisar para ter certeza. É um bronze dourado e quando tá com o sol reflete nele e fica lindo demais. Olha só que legal! O The English T-Bus, um ônibus que fica passeando aqui por Londres e as pessoas, tomando o chá britânico enquanto vão olhando a cidade. Muito legal. Olha só, galera, a gente saiu do Buckingham Palace, então passamos pelo Green Park e entramos na rua Piccadilly, que é essa avenida aqui. E na rua Piccadilly, eu vou deixar uma dica para vocês visitarem essas duas galerias, que é a Piccadilly Arcade e a Burlington Arcade, que são galerias muito lindinhas. Elas têm várias lojas antigas, lojas mais modernas, como por exemplo lá do Rei de Paris, né, que são os Macarons, lojas de alfaiataria. É muito legal, fica aí a indicação da visita e para tirar algumas fotos também. Galera, e um fato interessante sobre a Burlington Arcade é que ela foi uma das primeiras galerias comerciais do mundo. Ela foi inaugurada em 1819 e ela e a Piccadilly Arcade elas foram projetadas para serem galerias de luxo. Então, reunir várias lojas de alta renda, né, fugindo do barulho da rua e dando esse ar mais luxuoso com essas paredes de mármore, a arquitetura do lugar, o tapete, é muito legal. E mais uma indicação de passeio ao ar livre é a Regent Street. Aqui tem várias lojas, desde lojas de alto luxo a lojas, né, mais comuns, mas é uma rua muito bonita para se passear, bem estilo londrino e vale bastante a visita. Inclusive, para quem estiver buscando roupas de frio com um preço acessível, eu recomendo muito a Uniqlo, que é uma marca asiática espalhada por todo o mundo, então todo lugar que faz frio vocês vão encontrar uma loja da Uniqlo e ela tem várias roupas de frio com uma tecnologia muito bacana e com uns preços bem interessantes também se comparado a outras marcas. E andando mais um pouquinho aqui na mesma região, a gente chega na Piccadilly Circus, que é um dos lugares mais famosos aqui de Londres e também apelidado, né, da Times Square aqui de Londres. É um lugar bem legal, cheio de billboards, né, telões, luzes, lojas, cheio de pessoas também. É bem bacana de conhecer aqui. A gente veio durante o dia, mas a gente também quer visitar aqui de noite para ver as outras luzes ligadas e tal, porque de noite que é legal, né, ver todos os telões, as luzinhas e tal. E bem ao lado da Piccadilly Circus, a gente já encontra aqui a região dos teatros de Londres.
né, que seria a Broadway aqui da Inglaterra, que tem várias peças famosas também. A gente vai vir assistir uma delas ao longo aqui da nossa viagem, eu vou mostrando para vocês. E aqui é uma região bem bonita também, tanto para as fotos, e aqui é uma região bem bonita também para se conhecer, tanto de noite quanto durante o dia. E seguindo a nossa caminhada, bem pertinho da Piccadilly Circus, a gente chega na Leicester Square. Essa aqui é uma das praças mais conhecidas de Londres e ela é conhecida como centro de entretenimento e cultura da cidade, porque aqui a gente encontra vários teatros e cinemas também. Então, para quem é fã de cinema, esse é o lugar. É uma praça muito bacana da gente vir passear, assim, andar por ela e descobrindo os cantinhos. Tem várias ruazinhas que chegam aqui nela que são legais também de conhecer. E é um passeio muito legal para fazer durante o dia. E a Leicester Square, ela fica perto também do West End, que é a região dos teatros de Londres, né? Que é onde fica a Broadway londrina, como eu comentei para vocês, que a gente vai assistir uma peça nos próximos dias. E para quem estiver passeando pela Leicester Square, ao lado dela, né, como se fosse assim na lateral, vocês já vão encontrar a entrada pro Chinatown, que é o bairro asiático aqui de Londres. Aqui vocês vão encontrar vários restaurantes asiáticos, né, lojinhas, tem também aqueles lugares de massagem asiática. É bem legal, um bairro bem bonito e não pode faltar na visita. E olha só, tem umas ruazinhas muito interessantes assim, no meio dos bairros, bem pequenininhas, com várias coisas diferentes e legais de conhecer também. Como, por exemplo, esse Step in Reflexology, que basicamente acho que é tipo uma terapia para os pés. Tem uma galera ali fazendo massagem nos pés, olha só. Muito legal. São 4h30, o sol já começou a se pôr e a gente voltou aqui pra frente da Abadia de Westminster. E a gente veio assistir a missa porque nos horários das missas a gente não paga pra entrar. Só que aí você tem que ficar mais ou menos 1 hora ali assistindo toda a cerimônia da missa e respeitando também. Então não pode ficar levantando, tirando fotos e andando pela igreja. A gente entra, dá uma olhadinha na arquitetura interna, senta nos nossos lugares e assiste a missa. Então fica a dica aí para quem quiser visitar a abadia e não pagar o valor do ingresso, vem nos horários das cerimônias e aproveita. Esses horários aqui são os horários de visitação com ingresso pago. E ali tem o horário, né, da missa que acontece todos os dias às 5 horas da tarde. 4h30, o sino já começa a tocar, avisando que em meia hora a cerimônia vai começar. E ali as entradas. Galera, a gente saiu agora da abadia de Westminster e estamos indo a pé para um pub que a gente quer tomar uma cerveja e provar fish and chips que a gente ainda não comeu. Eu já mostro para vocês onde a gente vai. Só que no caminho a gente parou aqui numa rua que é a Waterloo Place, pelo que a gente viu nas placas, que é muito bonita, tem vários prédios com uma arquitetura assim mais clássica. Todas as janelas são iluminadas, cheio de pessoas andando. Muito bonito aqui mesmo. Vou deixar uns takes para vocês verem. Esse passeio a pé tá valendo a pena. Sim. Pessoal, saímos agora do Waxy O'Connors e aprovadíssimo. O fish and chips é muito bom, bem crocante, bem grande. Eu e o Léo, a gente conseguiu comer de boa os dois, a gente dividiu. A cerveja é maravilhosa, a gente provou um whisky
irlandês também, muito bom. É um pub irlandês, né? Ele é todo temático, muito legal. Fica a indicação porque a gente gostou muito mesmo. E ele não parece, mas ele é enorme. Ele vai pra cima e ele tem vários lugares lá pro fundo também. É bem legal. Sim, é um labirinto lá dentro, muito show. E como prometido, estamos indo agora pra Piccadilly's de noite. Pra ver como é que é, com as luzes todas ligadas e mais agitada, né? Que de noite acaba ficando. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Então, galera, para começar o nosso segundo dia aqui em Londres, a gente veio conhecer a Torre de Londres, que é um dos monumentos históricos mais famosos aqui da cidade. Esse lugar já foi palco de muitos acontecimentos históricos, porque aqui já foi fortaleza e moradia da família real, já foi prisão, a Ana Bolena foi presa aqui, já foi também local de execuções, também já foi um zoológico, então a família real mantinha seus animais exóticos aqui, e hoje é casa das joias da família real, que eu vou mostrar pra vocês depois como é que é. Esse aqui é o mapa da Torre de Londres, e essa parte aqui central é a White Tower, que é a torre mais antiga da fortaleza, que é essa torre aqui. Ela foi construída em 1078 e é reconhecida, né, por sua arquitetura e também por ter sido palco de vários eventos. E se a gente der uma olhadinha aqui no mapa, a gente consegue ver que tem a parte, né, da onde era a prisão, e aí tem a Bloody Tower, que é essa torre aqui na frente, que era onde aconteciam as execuções e as prisões dos inimigos da família real. Aqui, ó, uma representação de como era quando a Torre de Londres era um zoológico. Aqui um elefante, né, que tá explicando, ó. Kings Henry III of England, an elephant from King Louis of France, né? Um presente que o King Henry ganhou do King Louis da França. Era um elefante. Galera, e olha só que loucura. A gente tá aqui andando e do nada uns corvos bem grandes. E aqui do ladinho da Torre de Londres a gente já vê, ó, a Tower Bridge e uma vista privilegiada aqui da White Tower, né? Quando a gente sobe as escadas, a gente tem essa vista aqui perfeita para Tower Bridge. Ó, galera, a gente acabou de ouvir ali do guia turístico que essa armadura aqui do King Charles é de ouro de verdade e ela custa $500 mil, né? Hoje, nos dias de hoje. Mas, obviamente, por ter sido usada por um rei, não tem como prever o valor que ela seria vendida. E essa aqui é a armadura, ó, do Príncipe Henry, quando ele tinha 13 anos de idade. E ela é decorada com cenas da história de Alexandre o Grande. Muito legal. Estamos saindo agora aqui da Torre de Londres e é um passeio super legal, principalmente para quem gosta de história. Então, para quem vier, já vem preparado para ler bastante, para escutar o audioguia, para prestar atenção nas coisas e, claro, visitar todas as torres para, né, entender um pouco mais sobre todas as coisas, todos os eventos históricos que rolaram aqui. E agora, no final, a gente descobriu que a Bloody Tower tem esse nome, né, a Torre Sangrenta, por causa dos dois príncipes que sumiram aqui na Torre de Londres, que supostamente o que conta a história, o tio deles, Richard, se eu não me engano, havia assassinado os dois para conseguir tomar o trono. E aqui, ó, eram os portões de entrada da Torre de Londres. E aqui antes, né, era água. Agora não é mais. Mas antes ali dava, né, acesso ao rio Tâmisa. E aqui era tudo cercado por água, né? Porque as fortalezas antigamente eram assim, porque isso deixava o lugar mais seguro, mais difícil para chegar invasores ao mesmo tempo, né? E para lá a gente já tem a White Tower e todas as outras torres.
É muito doido que a todo momento aqui parece que a gente tá nos séculos passados, assim, a gente é totalmente teletransportado, é um passeio super, super histórico mesmo. Agora, saindo ali da Torre de Londres, a gente tá andando aqui às margens do rio Thames e a gente vai atravessar a London Bridge, que é a outra ponte que fica ao lado da Tower Bridge, porque do outro lado do rio Thames a gente vai chegar no Borough Market, que a gente vai almoçar. Já são 2 horas da tarde, a gente acabou ficando mais tempo do que planejado ali na Torre de Londres. A gente ficou quase umas 4 horas ali, porque a gente realmente explorou tudo. E a gente estava bem curioso sobre essa parte da história e tal. A gente pesquisou bastante antes de vir, então gastamos um tempinho extra ali. E agora a gente está indo no Borough Market almoçar, forrar a barriga, porque vai ter muita coisa para conhecer hoje. Muita coisa deliciosa aqui no Borough Market, mas no fim a gente comprou uma baguete, 3 queijos diferentes, a gente comprou umas fatias bem pequenininhas e uma maionese trufada e foi esse. E um vinho. E um vinho e uma pint, né, uma cerveja, e foi esse o nosso almoço, e tava uma delícia, assim, a gente sentou num barzinho que era de cerveja, daí pedimos nossa cerveja, pegamos a nossa baguete e começamos a comer. E aí botando a maionese com os queijos, tava uma delícia. Fica a recomendação, eu vou deixar uns videozinhos aí pra vocês verem como é legal o Borough Market. Andamos mais um pouquinho e agora a gente tá atravessando de volta pro outro lado, só que agora pela Tower Bridge, porque a gente vai lá no Garden 120, que é um rooftop gratuito. A gente não fez reserva, eu não encontrei no site uma forma de fazer reserva, tem outros rooftops aqui de Londres que são gratuitos também, mas exigem reserva, então a gente vai lá e vamos ver se vamos conseguir entrar. E aí, se a gente conseguir, eu explico certinho pra vocês como é que funciona pra entrar lá de graça, quais são os horários, etc. Já estamos aqui no The Garden e eu reuni algumas informações para explicar para vocês. Como eu tinha mencionado antes, não precisa de reserva para a gente acessar aqui o rooftop. É só chegar e as pessoas vão entrando de acordo com a ordem de chegada. Tem uma filinha no lado de fora, mas quando eu e o Léo a gente chegou, que era aproximadamente umas 4:30 da tarde, não tinha fila alguma, a gente só passou direto pelo segurança e subiu. Nos meses de verão, acredito que vai estar mais movimentado, então é bom se planejar para chegar um pouquinho antes do horário que você gostaria de fazer a visita, mas no inverno, né, como é mais frio e é um rooftop, tem um ventinho, acho que acaba afastando a galera. E aqui em cima funciona assim, você vai ter uma vista 360 de Londres, dá pra ver a Tower Bridge, dá pra ver a Catedral de St. Paul's e vários outros ícones da cidade, tirar fotos muito lindas e também tem acesso a um jardim suspenso. Não é muito grande, né, dizem ser o maior jardim suspenso de Londres, mas não é algo assim, uau, mas é bem legal também pra passear e conhecer um pouquinho. Mas o que eu mais gostei daqui é a vista mesmo.
O rooftop ele fica no 15º andar, mas no andar de baixo, no 14º, também tem um restaurante para quem quiser beber um vinho, tomar uns coquetéis e também comer uns petiscos. O horário de funcionamento do rooftop muda de acordo com os meses de inverno e verão. No inverno ele abre às 10 da manhã e fecha às 5 horas da tarde. E no verão ele também abre às 10 da manhã, mas vai fechar às 9 horas da noite. Mas eu recomendo vocês darem uma olhadinha no site do The Garden at 120 antes de vir para ver se não teve alguma alteração nos horários. Lá tem as instruções certinhas para quem estiver visitando nos meses de inverno e nos meses de verão. Aqui a gente encontra também um banheiro, então para quem precisa fazer aquela pausa para fazer um xixi, já pode contar com o banheiro daqui também. E apreciar a vista porque é realmente maravilhosa. Pessoal, corrigindo, no inverno fecha às 18 horas. São 5h20, a gente tá indo embora daqui agora. E vai fechar só às 6. Esse aqui é o outro rooftop que é gratuito aqui de Londres, que é o Sky Garden. Só que esse aqui exige reserva. Eu e o Léo, a gente veio aqui pra Londres em janeiro. E quando eu fui tentar reservar pra nós, já não tinha mais e só tinha reservas a partir de fevereiro. Então pra quem quiser visitar o Sky Garden, se garante, faz a reserva antes pra conseguir entrar. Acabou de sair lá do Piccadilly Circus e, meu Deus... É incrível, incrível mesmo, muito bom. É fenomenal. A gente assistiu o espetáculo Moulin Rouge em homenagem ao cabaré, né, lá de Paris. Aquele cabaré que tem o moinho vermelho na frente. E é muito bom mesmo. É um musical, né, obviamente, em formato de teatro. E a história é muito legal, uma história de amor, assim. Só que é muito divertido, é muito bom, os atores são muito bons também, as performances é fenomenal. A gente ficou ali 2h40, que é a duração do espetáculo, e eu fiquei presa no show todo o tempo, assim. Não fiquei... E eles vão encaixando umas músicas atuais, sabe? É muito legal mesmo. Sim, eles usam músicas atuais, então, pra fazer o diálogo entre os personagens, aí todo mundo canta, é muito show, vale muito a pena pra quem quer assistir um espetáculo. Fica aí a recomendação do espetáculo Moulin Rouge. E a gente acabou de sair de lá, ó, e o pessoal continua animado lá. Chegou uns carrinhos com som para levar os turistas e tem um bar bem na frente. O pessoal tá bem animado em uma plena terça-feira. E para começar o terceiro dia, nós estamos aqui no Museu de História Natural de Londres. Esse é um dos museus mais populares aqui da cidade e ele conta com uma coleção gigantesca que conta sobre a história da Terra e a história da humanidade. Então, para quem já visitou, para quem conhece o Museu de História Natural de Nova York, ele é mais ou menos do mesmo estilo. A gente vai encontrar desde peças que falam sobre a época dos dinossauros, sobre espécies em extinção, também peças que contam mais sobre a história da nossa sociedade e a história da Terra no geral. É um museu muito bacana e nas primeiras impressões eu já acho que vale a pena a visita. Outra coisa legal desse museu é que ele é uma visita gratuita e que pode ser feita com toda a família. Você pode reservar os seus bilhetes online ou também chegar aqui na hora e entrar na fila, caso tenha disponibilidade. Como eu e o Léo, a gente veio no inverno, a gente conseguiu entrar sem problemas, a gente já tinha reservado o nosso bilhete, mas acabamos chegando 2 horas atrasados e mesmo assim conseguimos entrar, eles nem estavam conferindo o horário. Acredito que nos meses de verão eles devem pegar mais firme nessa parte do horário, mas como a entrada é gratuita é só ficar na fila e esperar seu momento de entrar. Então já coloca aí nos planejamentos para visitar o Museu de História Natural.
Saindo agora do Museu de História Natural, a gente ficou mais ou menos umas 2 horas ali dentro. É uma visita bem extensa, porque tem várias coisas pra gente olhar, pra ler também. Então a minha recomendação é que venha somente quem gosta de museu mesmo, porque pra quem não gosta pode ser um pouquinho entediante. Claro que tem várias coisas legais de olhar na exibição, mas envolve muita leitura também. Eu acho que para quem tá com criança, né, para quem tá com os pequenos, vale a visita, porque tem várias áreas destinadas assim para as crianças para aprender mais sobre história e sobre os animais, etc. É bem bacana mesmo. Mas para quem não gosta muito desses passeios de história e museus, não sei se vale tanto a pena. Mas levando em consideração que é um passeio gratuito, pode ficar aí como uma carta na manga para os dias de chuva. Hoje tá muito frio. E hoje eu botei um blusão a menos, porque ontem eu tinha passado calor, né? Eu tô com segunda pele, blusa térmica, e ontem tava com blusão, aí hoje eu não botei, só botei o casaco. E aí justamente hoje tá muito frio. Mas os londrinos, ó, eles não têm muito frio não. Tudo bem que eles têm, mas alguns são meio loucos assim, andando com a perna de fora e tudo. E andando mais um pouquinho, a gente já chegou aqui no Kensington Gardens, que são os jardins em frente ao Palácio de Kensington, que também é uma moradia oficial da família real britânica. É aqui que o Príncipe William e a Kate Middleton moram com seus filhos, e foi aqui que a princesa Diana morou também enquanto ela estava viva. Dentro do Palácio de Kensington a gente consegue visitar algumas partes do palácio, inclusive visitar algumas coleções de joias e de coisas que eram da princesa Diana. Os jardins aqui em frente ao palácio são enormes também, muitas pessoas andando de bicicleta, fazendo exercícios, caminhando. Então vale muito a pena a visita, principalmente para os dias que tiver agradável caminhar na rua, né? Que não estiver chovendo e tal. É um jardim muito bonito e eu vou deixar uns takes aqui pra vocês. Galera, acabou que saindo lá do Museu de História Natural eu não mostrei muita coisa pra vocês, mas a gente deu uma voltinha ali em Notting Hill, que fica do lado do Museu de História Natural, né? No bairro ao lado. E a gente também foi num pub, no Churchill Arms, e gostamos muito. É um pub super tradicional, assim, né, em inglês, e lá tem comida tailandesa e bastante cerveja, né? A gente gostou bastante. O preço é normal, o mesmo preço dos outros pubs daqui, e a comida é super boa, muito deliciosa mesmo. Começando mais um dia aqui em Londres, e hoje a gente veio conhecer quem? O Museu Britânico, que é um dos museus mais renomados do mundo. Ele é conhecido por conta da sua vasta coleção de artefatos históricos e culturais que contam a história de milhares de anos da humanidade. Eu tô bem animada pro museu de hoje porque aqui tem vários itens que a gente costuma ver nos livros de história, nos filmes, etc. Então eu vou mostrar tudo que eu consegui pra vocês e eu já explico como vocês podem fazer pra visitar esse museu também. Então, bora lá! A gente está visitando aqui a parte que conta a história dos assírios, dos gregos e dos egípcios. E, cara, tem muita coisa. Tipo assim, tem muita estátua, muitos artefatos históricos. Tem os sarcófagos, tem as estátuas que eles faziam em oferenda aos deuses. E também as pedras com os manuscritos que contavam a história deles e dos deuses. É assim, ó, fenomenal. Mas tem que ter vontade de ler e de pesquisar para entender as coisas, porque é muita coisa mesmo, é muita história. E aí eu vou dar uma dica para vocês de como é que vocês podem fazer para entender cada item, cada artefato aqui do museu. A gente está usando o ChatGPT, olha só. A gente tira uma foto do item e manda para ele, certo? Já num chat aqui onde a gente está pedindo para ele nos explicar mais sobre a história das coisas, e explicar de maneira mais detalhada, ou explicar no formato para uma criança ou para um historiador, enfim, você pode dar o prompt que quiser e ele te retorna a explicação sobre aquele artefato. Isso aqui tem nos ajudado muito e o melhor de tudo é que é gratuito, né? Então a gente não precisou pagar o audioguia, a gente mesmo tá tirando as fotos aqui e lendo as informações. Daí a gente tá passando aqui de item por item e tirando a fotinho e lendo sobre o que se trata. E para quem não quiser usar o ChatGPT ou não souber utilizar, tem a opção também do próprio app
do Museu Britânico. É só baixar o app na Play Store. Só que é pago os guias, certo? É R$24, se eu não me engano. Tem uns de 30, enfim. Daí depende do quão completo tu quer. Lá tem audioguias que já vão te passando assim pelas partes mais importantes do museu. Já vai te guiando aonde você tem que ir, quais as sessões você tem que entrar e quais itens assim são mais importantes para você ler, claro, ali com os audioguias. Porém, é pago. Mas fica aí a dica também para quem quiser depois usar o audioguia do próprio museu. E agora, galera, a gente chegou na famosa Pedra de Roseta, que foi a chave para conseguir decifrar os hierógrafos, né, que era a escrita egípcia. Porque essa pedra aqui, ela tá escrita em 3 línguas o mesmo texto. Então eles conseguiram pegar o texto em grego antigo, que já era ainda entendível, e decifrar os hierógrafos para compreender o que estava escrito. E então, né, a gente conseguiu entender todas as outras escritas que eles têm em todos os outros monumentos e todas as outras histórias que eles contaram. Isso aqui é fenomenal e só estava escrito em grego antigo porque o Egito foi, né, uma época controlado pela Grécia. Eles foram invadidos pelo Alexandre o Grande, enfim, eu não sei muito a fundo a história, mas eu sei que nessa época os gregos estavam por lá, então fizeram a escrita na pedra em 3 línguas, o que permitiu quebrar a escrita dos hierógrafos e finalmente compreender a língua deles. Isso aqui foi descoberto na França, em 1733. Agora a gente está aqui na parte das estátuas gregas e se vocês observarem, muitas delas não têm a cabeça. Por quê? Porque quando acontecia a invasão de um povo no outro, o que o rei daquela época, né, o imperador, tentava fazer? Tentava apagar a cultura local daquela região para impor a sua nova cultura, seus novos deuses, né, e as novas adorações. E como as esculturas elas representavam a história daquela cultura, os deuses e até os antigos reis, decapitar era uma forma de retirar o poder dessas simbolizações, certo? Para impor a nova cultura naquela civilização. Então é uma pena, né? Mas faz parte da história. Vocês vão ver aqui nessa parte que a gente tá, as estátuas ainda estão mais bem construídas, né? Tem mais partes, mas lá do outro lado, vou mostrar para vocês, tem umas que estão bem destruídas por conta disso, por conta das invasões dos outros povos, que acabava destruindo os monumentos e os itens simbólicos daquela civilização. Aqui, ó, galera, mais esculturas. Se vocês verem, essas aqui não tem nariz. Algumas esculturas lá egípcias também não tem nariz. Isso aqui era para amaldiçoar os deuses ou a pessoa no qual aquela escultura representava, né? E também, ó, sem as cabeças. Ali, inclusive, tá sem as cabeças, né? E sem quase todas as partes do corpo. Mas algumas dessas aqui estão sem a parte do corpo por causa de uma explosão que aconteceu no Partenon, né? Isso eram esculturas que ficavam lá. E essa explosão acabou destruindo grande parte do Partenon e transformando tudo em ruínas. O Partenon era um templo que ficava lá em Atenas, né? E continha essas estátuas em homenagem à cultura grega, aos deuses gregos e principalmente à deusa Atenas, que a escultura dela não foi encontrada até hoje, que ficava na entrada do Partenon. E essas aqui, ó, totalmente destruídas, mas mesmo assim a gente consegue contemplar a habilidade, né, que os escultores gregos tinham e a quantidade de detalhes que eles adicionavam nas obras. Ó, pessoal, e mais uma dica que eu vi aqui, ó, em alguns lugares dentro do museu a gente encontra esses totens que indica que tem um free tour todo dia, 12h45. E a gente tem que ficar aqui aguardando no totem para começar o tour. E ele dura em torno de 40 minutos. Eu não sei se é realmente assim que funciona, eu não cheguei a ver nenhum grupo partindo daqui, né? Agora já são passados do 12h45, mas fica aí a indicação, para quem estiver por volta desse horário, vem aqui se informar para saber como é que funciona o Free Tour. Agora a gente chegou na seção da Ásia e tem muitos artefatos da cultura asiática, principalmente coisas da Índia e da China. Muito legal, tô aprendendo muitas coisas também, usando bastante ChatGPT ali, mandando as fotos dos itens para entender um pouco mais sobre a história, sobre a cultura, enfim, muito, muito legal mesmo.
Agora vamos para algumas informações para quem quiser visitar o Museu Britânico. Esse museu, assim como o Museu de História Natural, é um museu totalmente gratuito, mas eu recomendo que você faça a reserva antecipada no site do museu para garantir o seu ingresso para o dia que você deseja fazer a visita. Esse museu ele é bem mais movimentado que o Museu de História Natural. E se você chegar aqui num dia que tiver muitas pessoas ao mesmo tempo, pode ser que você fique algum tempo na fila ou às vezes nem consiga entrar no museu. Então faça a reserva antecipada porque é gratuito. Além disso, o museu funciona todos os dias da semana, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então faça seu planejamento levando esse horário de funcionamento em conta. Outra coisa que eu diria para você é reservar pelo menos 3 horas para conhecer aqui o museu. É um museu super extenso, com muitas exibições, então você vai tomar bastante tempo conseguindo ver tudo que tem aqui dentro. Eu e o Léo, a gente levou aproximadamente umas 4, 5 horas aqui dentro e a gente não conseguiu ver tudo. Então umas 3 horas seria para passar por alguns lugares correndo. Se você quer ver as coisas com calma e entender um pouquinho mais da história, vale aí reservar pelo menos um período para visitar o museu, ou se for um amante da história, quem sabe o dia inteiro. Então, dadas essas informações, já coloca o Museu Britânico aí no seu planejamento, porque é parada obrigatória aqui em Londres, e bora continuar nosso passeio. E aqui, ó, o mapa do museu, só para vocês terem noção do tamanho desse lugar e da quantidade de exibições que tem por aqui. E aqui embaixo, ó, eles destacam o que a gente não deve perder, né? As peças mais visitadas aqui do museu, mais procuradas pelos viajantes. Saímos do British Museum e aí fomos direto comer uma coisinha porque a gente tava com fome. E lá dentro do museu a gente tinha comido só um lanchinho, né, pra enganar a barriga. A gente foi no McDonald's e agora a gente tá andando na rua indo em direção a Covent Garden, que é um bairro bem popular aqui de Londres. Vamos dar uma voltinha lá no bairro e encontrar algum pub pra tomar aquele pint de cerveja. Então, bora lá. E agora explicando um pouquinho sobre o bairro de Covent Garden, esse é um bairro que fica no coração de Londres e é um bairro super vivo e super vibrante. Então, ele é reconhecido, né, pelos seus artistas de rua, pelos restaurantes, lojas e pubs. A gente tá aqui, já são 6 horas da tarde, o sol já se pôs, né? Então tá basicamente noite, apesar do horário. E tá cheio, lotado, os pubs todos lotados, as lojas cheias, o pessoal passeando e dando vida ao bairro mesmo. Então é muito legal o passeio. Primeira parada do dia é, ó, a London Eye. E já fica uma dica, galera. Comprem os ingressos antecipadamente. Eu e o Léo, a gente deixou pra comprar aqui na hora e a gente pagou 42 libras. Mas se você comprar antes, o valor do ingresso pode chegar até 29 libras. E por que a gente cometeu esse erro? A gente estava com medo de comprar o ingresso, reservar para um dia e tá chovendo ou tá nublado e aí a gente não conseguir ver nada. Então a gente reservou o último dia do nosso roteiro para vir aqui visitar a London Eye, né, para ver ela, tirar fotos na volta. E se tivesse um dia bom, a gente ia se arriscar e ia andar na roda gigante. E olha só, abriu um baita dia, um baita solzinho e a gente pensou, bah, não vamos conseguir ficar de fora dessa. Vamos comprar o ingresso, mesmo que seja caro, pra gente ter essa experiência. Então, bora lá andar de roda gigante. Galera, olha isso. É muito alto, meu Deus. Eu já tô com frio na barriga. Eu já andei de roda gigante antes, já andei de montanha-russa, tudo. Mas mesmo assim, sempre quando eu vou subir nessas coisas mais altas, já me dá um friozão na barriga. Yeah. Galera, acabamos de sair aqui da London Eye
E o meu veredito final é que é muito legal. O passeio dura em torno de 30 minutos e dá para tirar fotos muito bonitas e também tem uma vista muito legal para a cidade. Eu e o Léo, a gente ficou observando os pontos que a gente já tinha visitado, né? Vendo eles de cima, é muito, muito bacana mesmo. Mas fica a minha recomendação de fazer esse passeio somente nos dias que tiver um solzinho ou pelo menos o céu aberto. Porque aqui em Londres realmente nubla muito e tem dias que faz muita neblina. E aí eu acho que não vai valer tanto a pena porque é um passeio salgadinho, né? 42 libras é um valor meio alto. Então reserva esse passeio somente pro dia que tiver um solzinho ou céu aberto para você conseguir ter uma vista bacana da cidade e também tirar aquelas fotos para ficar registrada. Eu vou deixar aqui na tela umas fotos que a gente tirou para vocês terem ideia da vista que tem lá de cima. E do nada aqui, do lado da London Eye, tem essa atração do Shrek, que é o Shrek Adventure. Eu não sei do que se trata, mas tá parecendo bem divertido. E várias famílias com criança estão entrando aí, então ó, mais uma indicação. De novo, não sei do que se trata, mas por fora parece algo bem divertido para as crianças. E além do Shrek, também aqui do lado tem o Aquário de Londres, né, o Sea Life London Aquarium. Eu já tinha visto umas fotos na internet sobre esse aquário. Parece um aquário bem bacana, mas esse passeio a gente vai pular porque a gente já gastou a nossa cota de libras de hoje por passeio. Vamos fazer mais passeio a pé agora e conhecer outros pontos da cidade. Continuando o nosso passeio, nós vamos conhecer The National Gallery, que é um museu que fica localizado na Trafalgar Square. A entrada nesse museu também é gratuita. Vocês podem tanto reservar a entrada antes, né, com os tickets, ou esperar na fila para entrar na hora. Eu e o Léo, a gente não tinha ticket, então a gente aguardou na fila e ficamos em média uns 30 minutinhos na fila para conseguir entrar, porque hoje tá bem movimentado. E aqui nesse museu a gente encontra obras de vários artistas famosos, como Michelangelo, Da Vinci, Botticelli e vários outros. Então, vou mostrando para vocês tudo que a gente encontrar por aqui e bora conhecer. E agora a gente chegou aqui em uma das obras, acho que mais procuradas desse museu, que é a obra Virgem das Rochas, né, ou Virgin of Rocks, do Da Vinci. E essa obra aqui, galera, ela tem duas versões, o Leonardo pintou ela duas vezes. Uma em 1480 e poucos, que foi a primeira, que é a versão que tá lá no Louvre, e depois ele pintou essa daqui no ano de, deixa eu olhar aqui, 1491 a 1506. E ele havia feito essas duas versões por causa que, depois que ele terminou a obra, houve meio que uma concorrência, assim, né, de pessoas que queriam comprar ela, que queriam pagar para ter a obra. Então ele acabou pintando duas versões dela, que são praticamente iguais, porém muda algumas coisas na expressão dos personagens, né, na expressão de Jesus, Maria e João Batista e do anjo que aparecem aqui na pintura, e também muda algumas coisas na esfumação que ele fez e nas cores. Mas tá aí, ó, a famosa Virgin of the Rocks.